Olá, nosso tema de hoje é o trabalhador avulso, o autônomo e o empregado rural. Nós já vimos a questão do definição de empregado, definição de empregador, vimos os requisitos da relação de emprego, o trabalho doméstico e agora então vamos entrar nas outras espécies de trabalhadores, especificamente um ainda empregado que é o rural. Eu vou começar com ele, inclusive. A Lei 5889 de 73 diz que o empregado rural é a pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste mediante salário. Vejam que os requisitos da relação, os requisitos do empregador, dispostos lá no artigo 2º da CLT, acabam meio que se repetindo aqui, do empregador e do empregado, né? Pessoa física, serviços de natureza não eventual, mediante remuneração, né? Muito embora a Constituição Federal vigente assegure ao trabalhador rural os mesmos direitos do trabalhador urbano, fato é que ele é regulamentado por uma lei, por um decreto específico, que confere a ele alguns direitos inerentes, dirigidos tão somente a ele mesmo, ao empregado rural. São eles, então vamos lá. Depois vocês vão ler ali. Aviso prévio. O aviso prévio do rural, ao contrário do urbano, a gente sabe que no meio urbano, o trabalhador ele tem o direito de optar se ele sai 2 horas mais cedo do trabalho ou se ele simplesmente falta, entre aspas, né, na última semana. Isso tudo para que ele possa se recolocar no mercado de trabalho. O rural não. O rural, como às vezes só a locomoção, né, o tempo que ele perde de locomoção saindo lá do meio rural, né, para procurar emprego na cidade, muitas vezes a distância é imensa, então o tempo que ele fica na boleia do caminhão é as 2 horas que ele teria para procurar emprego. Por conta disso, o legislador foi inteligente e dá ao trabalhador rural o direito de faltar ao trabalho uma vez por semana. Então ele tem um dia por semana para procurar emprego, diferente do urbano. Outra questão é o salário in natura. No meio urbano, o empregado pode receber parte do seu salário in natura, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, podendo receber parte através de moradia, habitação e parte através de alimentação. No meio rural, isso não é possível. Por quê? Porque entende-se que se o empregado recebe a moradia e recebe a alimentação, ele recebe justamente para facilitar a prestação de serviços. Porque muitas vezes para o empregador não é viável, sai muito dispendioso, determinar ao empregado ou permitir que ele saia do meio rural, se locomova até a cidade para comer ou vá até a sua casa na cidade para pernoitar. Por conta disso, o empregador então pode fornecer a moradia e alimentação. Se isso acontecer, não vai tipificar salário in natura. Tudo bem? Isso aí é o que está aqui no quadrinho. Eu falei para vocês, mas nada mais é do que o que está escrito. Aviso prévio de 30 dias, assegurando o direito de uma folga por dia na semana e o salário utilidade, que não se considera salário in natura. Outra questão é o horário noturno. Também está aqui no quadro, mas eu vou falar para vocês. A diferença do trabalhador rural para o trabalhador urbano é a seguinte. O horário noturno no meio urbano, ele é aquele compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. No meio rural, isso vai mudar. Vai depender se ele trabalha na lavoura ou na pecuária. Na pecuária, o horário noturno é das 20 às 4, na lavoura, das 21 às 5. Outra diferença é o adicional noturno. No meio urbano, 20%, no meio rural, 25%. A gente vai ter chance, não se preocupem, de rever isso quando tratar de trabalho noturno. Mas eu estou falando já para vocês já irem assimilando a ideia, tá certo? Outra questão é que a hora noturna é reduzida para o urbano, como 52 minutos e 30 segundos, e para o rural não há redução da hora. A hora vale 60 minutos cravados. Por conta disso, o adicional acaba sendo maior, o que acaba no frigir dos ovos, dando quase que na mesma coisa. É isso que eu coloquei aqui para vocês também. Horário noturno para o trabalhador rural da pecuária, das 20 às 4. Para os agrícolas, das 21 às 5. Adicional noturno de 25% e a duração da hora 60 minutos. Lembrem-se, como eu sempre disse nas minhas aulas, que bichinho dorme cedo. Pecuária, 8 horas. Aí conta 4
20, 21, 22, 23, 24. 1, 2, 3, 4. 8 horas de trabalho, vai até as 4 da manhã. Plantinha, um pouquinho mais tarde, da 21 às 5. Tá certo? Visto isso, vamos fazer uma questãozinha aqui. Motorista que trabalha em uma empresa cuja atividade seja preponderantemente rural é enquadrado como trabalhador. Bom, se a atividade é preponderantemente rural, ele não vai ser urbano, né? Mas vamos ler, vai. Urbano porque faz parte da categoria diferenciada. A gente vai tratar de categoria diferenciada e não tem nada a ver. O que diferencia a categoria não é a função ou a atividade da empresa, é um conjunto de fatores, tá certo? A empresa tem que participar de uma negociação coletiva, a atividade desenvolvida pelo empregado, ela tem que ser diferente dentro do âmbito da empresa, tá? Mas não é o caso aqui porque ele não é urbano, ele é rural. Urbano, visto que não atua diretamente no campo na atividade fim, bobagem. Ele é rural, porque a atividade da empresa é rural. Doméstico, porque como motorista não explora atividade lucrativa. Bobagem também, primeiro porque a atividade aqui é lucrativa. Rural, pois embora não atue em funções típicas da lavoura e pecuária, presta serviços voltados à atividade fim da empresa. E de modo geral, trafega no campo e não em estradas e cidades. É essa aqui. A atividade da empresa é preponderantemente rural. Então, ele vai ser trabalhador rural. Resposta correta D. Não tem dúvida. O autônomo, né? O autônomo é aquele que não deve satisfação para ninguém. Ele trabalha por sua conta e risco. É ele quem assume os riscos da atividade econômica. Então, não tem subordinação. Vamos dar como exemplo o advogado. A pessoa contrata o serviço do advogado. O advogado vai trabalhar para aquela pessoa, mas que peça ele vai redigir? De que forma ele vai... Os fatos como serão narrados na inicial? O que ele vai alegar na defesa, os documentos que ele vai juntar, isso são decisões que ele toma sozinho. Ele não pergunta ou pede autorização para quem o contratou. E ele pode ser contratado tanto por uma pessoa física quanto por uma pessoa jurídica. A onerosidade, no exemplo do advogado, ela sempre está presente, não quer dizer que ela vai sempre estar presente para o autônomo. No exemplo que eu estou dando, a onerosidade está presente, né? Pessoalidade, ela pode até existir num grau leve, não pode haver uma imposição nesse sentido, porque a própria pessoalidade faz parte, impessoalidade, né, faz parte da questão do autônomo. Se eu sou dona de um escritório de advocacia e tenho inúmeros advogados lá dentro, para fazer determinada causa eu posso nomear um ou outro, ou eu mesma fazer. Não existe a pessoalidade. Embora a pessoa tenha contratado o meu escritório, quem vai fazer os serviços pouco interessa para ela, ela quer ver o serviço contratado bem feito, não é isso? Então, o autônomo, ele não tem a subordinação e a pessoalidade pode até ter, mas não pode ser de forma rígida, imposta. Pode até ter um cliente que fale, olha, doutora Daniela, eu gostaria que a senhora fizesse, que veja bem, eu acho que a senhora tem muito jeito, sei lá o quê, qual seria o motivo, né? Porque eu fui com a cara da senhora, porque eu quero... Pode até haver uma solicitação nesse sentido, mas não pode haver uma imposição. Vamos ver o que eu coloquei aqui. O trabalhador autônomo é aquele que presta serviços habitualmente por conta própria, com ou sem fins lucrativos, a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas, assumindo os riscos da atividade econômica, e não existe qualquer subordinação jurídica entre o prestador e o tomador dos serviços. Vamos ver uma questão aqui. O trabalho autônomo é vedado para os serviços de consultoria e de contabilidade por expressa vedação legal? Não, muito pelo contrário. Consultor e contador são ótimos exemplos de trabalhador autônomo. Se realiza em regra necessariamente com subordinação, porém, sem os demais requisitos, nem vou continuar. Se ele é autônomo, ele não é subordinado. Esse é o primeiro requisito que está fora, necessariamente fora do autônomo. Não pode ser pactuado com cláusulas rígidas de pessoalidade em razão da autonomia inerente ao próprio contrato? Por enquanto eu vou ficar com essa. Veja que está falando justamente em cláusula rígida. Pode haver uma solicitação, mas nada rígido. Se realiza em regra necessariamente com pessoalidade, porém sem os demais requisitos da relação de emprego? Não. Não é regra a pessoalidade, é exceção. Pode ser contratado sem infungibilidade quanto ao prestador,
mesmo se tratando de serviço pactuado com pessoa física? Quanta abobrinha, né? Vamos na resposta C mesmo, é ela que está correta. O último assunto é do trabalhador avulso. E antes da gente ler o que eu escrevi, eu vou lembrar para vocês. Trabalhador avulso é o trabalhador que ele presta serviços, ele não tem vínculo com ninguém, mas ele presta serviços e ele tem necessariamente um órgão gestor de mão de obra. Como é que isso funciona? Vamos ver no meio urbano, que o típico trabalhador avulso do meio urbano é o estivador. Como é que funciona isso? A empresa, uma empresa de transportes, ela contacta o sindicato dos estivadores e o sindicato dos estivadores, então, entra em contato e angaria a mão de obra junto aos avulsos. Não existe pessoalidade, é um monte de estivador. Quem vai ou quem deixa de ir, um dia um pode ir, outro dia o outro pode ir, não existe pessoalidade, tá certo? Não existe, a subordinação que ela existe, nem existe essa subordinação. Ele presta serviços com habitualidade para uma determinada empresa ou outras empresas X, mas não tem subordinação nenhuma a essas empresas. Ele não é subordinado a ninguém. Ele é avulso, ele é solto, tá certo? Ele recebe, mas ele recebe do órgão gestor. Então, essa empresa que contatou o sindicato, paga o sindicato e o sindicato rateia entre quem trabalhou. O requisito do avulso é a intermediação do sindicato. Isso não quer dizer que ele tenha que ser sindicalizado. Ele tem que ter o sindicato, mas não ser sindicalizado. Tá ok? No meio urbano, como eu já disse, o exemplo característico é o estivador. E no meio rural, eu posso falar do ensacador de frutas e do classificador de café. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Trabalhador avulso é aquele que presta a diversas empresas sem vínculo empregatício serviços de natureza urbana ou rural. O trabalhador avulso pode ser sindicalizado ou não, mas a execução de seu serviço será feita com a intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Distingue-se o trabalhador avulso do eventual, porque o primeiro tem todos os direitos previstos na legislação trabalhista. Ele está equiparado ao trabalhador com vínculo, lá na Constituição Federal. O avulso presta serviço numa atividade permanente, enquanto a atividade do eventual é esporádica. Eventual, por exemplo, é aquele empregado que é contratado para consertar um quadro de força numa determinada empresa. Esporadicamente ele vai lá, né? Enquanto que o avulso não. Nesta categoria estão os trabalhadores em porto, estivador, carregador, amarrador de embarcação, quem faz limpeza, conservação de embarcação, vigia. Na indústria da extração de sal, no ensacamento de cacau e café, também tem o avulso. Seu pagamento é feito sob a forma de rateio. O sindicato é quem faz o rateio. Aquele que presta serviços a vários tomadores e que executa serviços de curta duração. É ele o avulso. Os trabalhadores avulsos, sindicalizados ou não, terão direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Quando o sindicato recebe o dinheiro da empresa que contratou, ele já vai cobrar um X que ele vai destinar para um fundo para quando o empregado resolver usufruir férias, ele poder pegar aquele dinheiro. Tá certo? Por isso o órgão gestor de mão de obra. Para variar, uma questãozinha aí bem rapidinha que o nosso tempo está esgotado. Segundo expressa a previsão em nosso ordenamento jurídico, assinale a alternativa que indica que o trabalhador possui igualdade de direitos com os que têm vínculo empregatício permanente. Acabamos de falar nele. Avulso, né? Está igualado na Constituição Federal. Resposta correta, letra C. É isso aí. Então, aqui nós acabamos o avulso, o eventual e o trabalhador rural. Não esqueçam das especificidades do rural e a diferença dele para o urbano, tá ok? O avulso, muito importante lembrar da gestão na mão de obra, do sindicato intermediando essa mão de obra. E do autônomo, lembrar que a pessoalidade não é requisito que se caracteriza o autônomo. Muito pelo contrário, ele é exceção. Tá ok? Um grande abraço e até a próxima.